Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta ponto de vista interessante. Todos nós, desde que nascemos, viemos a pertencer a uma sociedade, a um grupo de pessoas, escolas, amigos. E o que acontece? Cada pessoa, cada ser, ele traz consigo toda a sua bagagem, todo o seu interessante ponto de vista, todas as suas adversidades. E muitas vezes, o que acontece? Quando nós estamos em alguma conversa, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos, independente do que seja, conectados com outras pessoas, nas nossas relações interpessoais, que as minhas relações com os outros, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre naquele processo de comunicação, eu vou comunicar as minhas ideias. Quando eu vou comunicar as minhas ideias, vai ter sempre lá o receptor e a pessoa que está de fato ali comunicando. E muitas vezes, quando está nessa comunicação, a outra pessoa, ela não concorda com aquele interessante ponto de vista, com aquela visão daquela pessoa, e ela acaba adentrando o quê? Em uma ruminação, às vezes até emocional, em algum atrito, uma carga pesada, porque aqui não concordou com o que está falando e aqui também não, e acaba girando aquela vibração, aquele peso dentro daquela carga. Então o que acontece? É muito gostoso quando a gente começa a aplicar essa ferramenta interessante ponto de vista, o ponto de vista interessante. Por quê? Porque nós saímos daquele espaço de julgamento do outro. Porque o outro pensa diferente de mim, eu tenho que julgar o outro. Porque o outro pensa diferente de mim, eu tenho que atritar com o outro. Não, você vai aprender que quando você tem um ponto de vista interessante, ele não é fixo, ele simplesmente é interessante. E quando você está nesse espaço de permissão, ele é apenas interessante. Você não vai trazer para si aquele ponto de vista interessante do outro, e sim você vai olhar com o outro, uau, interessante ponto de vista. Mas mesmo que você pense diferente, se alinhe dentro dos seus valores de maneira diferente, dentro da sua realidade, você não vai absorver para você o peso daquilo que não é seu, daquilo que é o interessante ponto de vista do outro. Então, este é um lugar onde não existe espaço de julgamento. Então, uau, quanto que isso pode ser mais libertador para as nossas vidas quando nós ouvimos do outro, o interessante ponto de vista do outro. Não tem certo, não tem errado, tem apenas um interessante ponto de vista. Então, nós conseguimos praticar tudo isso para cada interessante ponto de vista. Como que você pode aplicar, poderosa? Pode ser independente do lugar. Eu costumo usar muito reuniões familiares, quando eu estou, principalmente, sabe naqueles eventos, final de ano, que aquelas pessoas acabam se reunindo tanto tempo que não se via, de repente se juntam lá, aquele grupo familiar gigante, aí cada um vem com o seu interessante ponto de vista. E o que você vai fazer? Ao invés de você querer provar que você está certo, que a pessoa tem aquele ponto de vista e você tem que mostrar o seu, e aí vira aquele peso, vira aquela salada pesada, porque você quer defender o seu, a outra pessoa quer defender, e acaba virando aquela vibração, aquele peso. Então, eu gosto de usar demais eu uso para tudo, na verdade, poderosa. Quando as pessoas vêm para falar algo para mim, eu simplesmente digo, interessante ponto de vista. E você pode usar isso em voz baixa, em silêncio, só no pensamento. A pessoa está dizendo algo para você, interessante ponto de vista que você tem esse interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou você pode simplesmente dizer interessante ponto de vista, mesmo lá
em voz baixa, porque quando você está ouvindo, você está naquele processo de permissão, de se colocar no lugar do outro, de acolher o que a outra pessoa está te dizendo, mas não necessariamente você tem que entrar naquele espaço de julgamento. Então, poderosa, quando você aplica isso na sua vida, você pode aplicar sem moderação. Eu gosto até de dizer, quanta facilidade, alegria e glória você pode perceber, ser e receber quando você está aí aplicando essa ferramenta na sua vida. Interessante ponto de vista, fora do julgamento. O quanto de qualidade que você pode ter nas suas relações, até nas relações intrapessoais, você com você mesmo. Porque quando você está ouvindo os interessantes pontos de vista, existe aquela tendência da pessoa criar um espaço para ela importar para si aquilo que não é dela. E quando você está simplesmente aplicando isso na sua vida, interessante ponto de vista, chegou ali, você de fato não entrou em julgamento, você não condenou e você neutralizou toda aquela conversa, que talvez daquela conversa iria para uma outra conversa, iria para um outro nível de julgamento, iria para um novo nível de aquele defendendo certo, o outro defendendo errado. Não tem certo ou errado, existe apenas o nível de consciência de cada um. Então imagine só, eu gosto até de dar um exemplo, culturas diferentes. Como seria eu condenar, julgar? Por exemplo, nós aqui no Brasil, a coisa mais comum, nós participarmos de churrasco, né, barbecues e tudo mais. Gostamos, né? Nem todos, mas não vamos generalizar, mas tem muita gente que gosta ali de um churrasquinho, uma picanhazinha. E em outras culturas, tem pessoas que a carne vermelha, o animal, a vaca, eles são sagrados. Como é que eu vou julgar a outra cultura que eles estão totalmente errados se eles consideram aquele animal como um ser sagrado para eles? Então, olha só um interessante ponto de vista. Existe o certo e o errado? Não, apenas um interessante ponto de vista. Que na cultura deles, aquele animal é sagrado. Na minha cultura, eu como carne vermelha. E aí? É certo ou errado? Não, é apenas um interessante ponto de vista. Você percebe o quanto que essa conversa, o quanto que essas adversidades, o quanto que isso acaba se tornando mais leve? Eu passo a olhar para o outro com muito mais empatia, eu passo a olhar para o outro respeitando as diferenças, porque não existe poder maior do que eu entender o outro com seus interessantes pontos de vista. E aí, poderosa? Vale ou não vale a pena você aplicar essa ferramenta simplesmente repetindo ali com você mesma? Quando você está ouvindo algo que não é a mesma ideia que você, não é a mesma, simplesmente você responder com você mesmo, interessante ponto de vista. E pronto, você vai ouvir, mas você não vai se importar, você não vai absorver aquilo para você. Faz sentido? Então, essa é uma ferramenta muito simples, mas poderosa. Se você aplicar na sua vida, você nunca mais vai adentrar naquelas reuniões, seja familiar, seja de trabalho, seja querendo criar todo aquele atrito, aquele julgamento para provar que você é a pessoa que dá razão, para provar que você não, você simplesmente vai adentrar em um processo de uma negociação com você mesma, vai adentrar num processo de permissão, não julgamento. E sim, esse diálogo se torna um diálogo muito mais harmônico, um diálogo muito mais leve, como o próprio nome diz, saindo, né, das ferramentas, saindo da caixa e acessando a consciência, que é sim aquele poderoso, o poder de comunicar, harmonizar e vibrar diferente. Vocês percebem o quanto que isso nos dá toda essa leveza? As ferramentas tão simples e o quanto que isso nos empodera para esse novo espaço, dessa nova realidade de interessante ponto de vista. Então, eu desejo aí para vocês uma vida repleta, como estilo de vida, um interessante ponto de vista aí para vocês todos os dias. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.